pouquinho os 6Ms, falando a respeito, continuando a falar a respeito do gráfico de Ishikawa, mas de uma forma um pouco mais pontual a respeito de cada um dos blocos lá, de cada um dos Ms, tá bom? Então eu espero com isso melhorar bastante a visão de vocês com relação a cada um dos blocos, cada um dos M's, tá? Porque isso é muito importante, né? O gráfico de Ishikawa pode ajuda bastante na análise de causas raízes dentro de um setor, dentro de uma fábrica, dentro de um processo administrativo, ok? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos falar inicialmente a respeito do método, tá? Um método mal planejado que não leve em conta as possíveis falhas do processo ou do produto, que não tenha sido testado nas condições limites dos processos, pode gerar falhas. É verdade, né, pessoal? Então, às vezes você tem um método, mas ele não foi testado nas situações limites. Ou seja, por exemplo, você tem um produto e esse produto não foi testado nesta linha, no seu limite máximo ou no limite mínimo, ou até ultrapassando o limite máximo. O que acontece? Você não verificou se o seu processo é capaz de detectar o limite máximo ou o limite mínimo desse produto. Isso é ruim, pessoal? Sim, é muito ruim, porque esse produto vai acabar passando como um produto aprovado e ele não é. Ele é um produto com defeitos, tá? Então essa é a primeira observação com relação ao método, tá? Pode gerar falhas em momentos críticos, sim, né? E dessa forma levar o sistema ao colapso devido à dificuldade para se encontrar a causa raiz. Métodos bem construídos devem ser testados, validados, padronizados, registrados e precisam ser acompanhados de um robusto plano de treinamento. Bom, pessoal, olha só. Essa frase aqui, ela é muito importante, tá? Porque olha quanta informação existe aqui que realmente nós temos que seguir para que a gente não tenha que fazer um Ishikawa, para que a gente não tenha que buscar no método o problema. Vamos lá. Métodos têm que ser bem construídos, ou seja, o seu método tem que ser pensado, planejado, na verdade, tem que ser, tá bom? Devem ser testados, esses métodos, eles não podem, você chegou a, eu acho que deve ser assim, e não se testa nada, implementa um método, e esse método vem caminhando capengamente ao longo do tempo. Não pode ser desse jeito, né, pessoal? Ele tem que ser testado e validado, você ter certeza que ele está funcionando, né? Tem que ser validado, sim. Se você, existem formas de você validar aí o seu processo. Quando estamos falando de cronoanálise, nós podemos validar esse processo através de validação de amostras, tá? Para ver se o seu processo está estável. Se nós estamos falando de qualidade, nós temos que avaliar para ver se ele tem, se o processo também está estável em termos de qualidade, ou seja, se ele está atendendo às especificações do cliente. Olha quanta coisa existe aqui nesse bloco método que a gente precisa analisar. Os processos precisam ser padronizados, né, pessoal? Novamente eu vou recorrer aí à metodologia da cronoanálise. Lá na cronoanálise você padroniza todo esse processo, estabiliza todo esse processo, tá? Então tem que ser feita uma cronoanálise adequada do processo, tá? E estabilizar todo esse processo, tá? Precisam ser registrados, né, pessoal? Sim, tem que ter uma folha de processo, tem que ter um plano de inspeção atrás de tudo isso, garantindo, sustentando toda essa padronização, ou seja, está tudo bem definido, tem que estar bem claro quais são os procedimentos que tem que ser utilizados naquele processo, qual é o método que vai ser utilizado, ok? Acompanhado de um robusto plano de treinamento, né, pessoal? Treinamento, a partir do momento que você chegou lá, melhorou o processo, padronizou o processo, você tem que passar o treinamento, você tem que multiplicar o conhecimento, você tem que mostrar para os outros colaboradores que daqui para frente existe um novo método, esse novo método ele é padronizado e ele é mais eficiente, e ele já está validado. Então olha quanta coisa existe só no método, pessoal. Só no método nós já temos uma série de questões a serem verificadas, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre matéria-prima, tá?
Muito bem, devem ser sempre monitoradas de forma intensa para que as matérias-primas fora das especificações não contaminem o sistema de fabricação. É verdade, né, pessoal? Se você tem um lote de fabricação ruim dentro de 100 lotes, esse lote de fabricação ruim pode contaminar toda uma produção e pode ser que você tenha que fazer a verificação desses 100 lotes por causa de um lote. Olha só o prejuízo que se tem quando entra uma matéria-prima ruim dentro de uma fábrica, quando entra uma matéria-prima ruim dentro de um sistema, né? Ele polui totalmente o sistema. Por causa dele, você pode ter que verificar todos os outros lotes. Tá? Pode acontecer. Não estou dizendo que acontece direto, tá? Mas isso pode acontecer. Olha o tamanho do prejuízo se isso acontece, tá bom? Um sistema de liberação de matéria-prima deve buscar mensurar os aspectos mais importantes do material, sim, né? Você precisa, a partir do momento que você vai receber o material, você precisa ter certeza que os aspectos mais importantes desse material estão sendo verificados. É dimensão? É cor? É aparência? É montagem? O que realmente é importante nessa matéria-prima para você checar, para que ele entre com garantias de que essa matéria-prima está ok, né? Então existem sistemas estatísticos para você avaliar isso, existem sistemas visuais, existem sistemas de medição, uma série de sistemas para você ter certeza de que a sua matéria-prima está entrando de forma adequada dentro da empresa, ok? E conforme, né? Garantindo assim a produção de maneira segura dentro das expectativas do cliente final. Tudo isso, né, pessoal, cuidar da matéria-prima desse jeito, por quê? Porque o objetivo grande é o atendimento ao cliente. Nós temos que atender o cliente, né? As especificações que ele enviou, tá bom? Muito bem, vamos falar agora a respeito de ambiente. O ambiente deve ser adequadamente construído e também objetivar manter condições para eliminar sistematicamente os resíduos do ambiente que possam vir a gerar falhas no produto. É verdade, né, pessoal? Como é que você vai trabalhar, por exemplo, num ambiente farmacêutico, onde você tem dúvida se o pó está ou não circulando no ambiente? O ambiente tem que ser limpo, né? Como é que você vai trabalhar num hospital, o qual você não pode deixar certas bactérias ficarem, né, contaminando todo o ambiente? Olha como o ambiente é de extrema importância dentro de um sistema. Então tem que se analisar o ambiente com muito cuidado. Às vezes você não tem essa necessidade, às vezes o ambiente pode ser um ambiente natural, mas às vezes você tem a necessidade. E quando tem a necessidade, muitas vezes nós esquecemos de analisar essa necessidade se nós não olhamos para o Ishikawa. Quando nós olhamos para o Ishikawa, daí nós lembramos, puxa, tem um ambiente, esquecemos do ambiente. Olha como é importante você analisar as causas, né, de falhas através do Ishikawa, tá bom? Ambientes mal planejados causam danos aos produtos, processos, máquinas, dispositivos, sim, né? Então, se você tem um ambiente muito úmido, um ambiente com muita poeira, você prejudica demais as máquinas. Você tem um ambiente que não está sendo cuidado com relação a poeiras, num sistema, num parque fabril de máquinas eletrônicas, você danifica. Você trabalha num ambiente onde a temperatura deve ser controlada e você não controla, você também prejudica. Olha quanta coisa precisa ser analisado quando você está trabalhando. Você analisa o braço, o M lá, de ambiente, né? Então a gente precisa também entender bem o ambiente e cuidar dele, ok? Um ambiente bem planejado favorece a construção de produtos dentro das especificações, gerando assim satisfação para os colaboradores e faz bem tanto para o cliente como para o colaborador, né, pessoal? Então essa ideia de se analisar o ambiente também, né, é mais um dos M's, ok? Para se analisar toda a questão de fornecimento para o cliente. Muito bem. Vamos falar agora a respeito de máquinas. As máquinas dispositivos, pessoal, devem ser projetados levando em conta a variabilidade dos produtos. Também precisam ter um bom sistema para monitorar e evitar quebras. Sim, né, pessoal? As máquinas, muitas vezes, já aconteceu, tá? De eu ver máquinas que foram projetadas, mas não atendiam às especificações do cliente. Isso acontece, pessoal? Sim, acontece.
E em alguns outros casos também, as máquinas e os dispositivos, ao longo do tempo, vão perdendo a capacidade de atender a especificação do cliente. E o que acontece? Chega uma hora que elas não atendem mais. Então a máquina, ela normalmente tem uma degradação, pessoal, uma degradação natural. Então pode-se gerar problemas por causa de máquinas que não atendem as especificações? Sim, por isso que tem, né? Esse é mais um M lá dos 6 M's que nós estudamos no gráfico de Ishikawa, tá? Então a ideia é monitorar e evitar as quebras, além de para garantir, né, a segurança do produto e a segurança do usuário. Máquinas mal projetadas podem não gerar capabilidade de processo. É verdade, né, pessoal? Máquinas mal projetadas também, às vezes você vai projetar uma máquina e não se leva em conta as especificações do produto. Então, quando vai se projetar uma máquina, precisa projetar uma máquina olhando para as especificações do produto e vendo se essa máquina nova, ok, atende, tem capacidade de produzir dentro das especificações. Olha quanto problema tem dentro do M de máquina. Então, tem que analisar isso também, né? Tá bom? Então, vamos falar agora a respeito de mão de obra. A mão de obra precisa ser adequadamente treinada. Isso é muito óbvio, mas as empresas simplesmente, às vezes, não têm vontade de fazer isso, pessoal. Isso é altamente prejudicial. Tá? O treinamento tem que existir. A partir do momento que existe um novo método, a partir do momento que existe uma nova situação melhor, mais eficiente, mais eficaz, a equipe precisa ser treinada. Mas não só a equipe, né? Todo o pessoal envolvido, todo o pessoal que cuida desse setor, desse meio, precisa ser treinado também. Tá? E a equipe também precisa ser treinada por conta da motivação. Tá? As pessoas precisam ser motivadas a utilizar um novo método. Né? Não é fácil, pessoal. Você sair de um método A e partir para um método B, assim do nada. Você precisa entender esse novo processo, entender esses novos procedimentos. Porque você entendendo, você também ganha motivação para fazer da nova forma. Então, por isso que as equipes precisam também ser treinadas, pela questão da motivação, além de outras questões, né? Para fazer agora da maneira correta. Olha quanta questão envolvida tem dentro do treinamento, tá? E dentro da mão de obra também, né? A mão de obra deve detectar as falhas, deve aprender, né? Deve estar na cultura da mão de obra, detectar as falhas de forma sistemática. Sim, a cultura da mão de obra é sempre a gente ajudar a mão de obra, treinar a mão de obra, capacitar essa mão de obra para que ela detecte sozinha, com autonomia, as falhas. E ela detecte isso sistematicamente. Isso ajuda? Puxa vida, isso ajuda muito. Ao longo de um ano, né, um pessoal que sabe detectar, que sabe, olha quanta falha você represa dentro da empresa, não deixa vazar para o cliente. Então a ideia é essa, você trabalhar muito a mão de obra, você ajudar muito, capacitar muito a mão de obra. Tá? Então deve existir um plano robusto de treinamento, né? Isso aqui a gente já comentou, tá? Para que o pessoal também utilize as ferramentas enxutas, como Kaizens e outras ferramentas do Lean. Tá bom? E aqui por último, a análise do sistema de medição, né, pessoal? A análise do sistema de medição é feita por uma ferramenta chamada MSA, que é Manchurian System Analysis, e essa ferramenta se utiliza no Minitab. Tá? Nós vamos ver mais um pouquinho daqui para frente o MSA, mas aqui já é um M que o próprio Ishikawa já explora. O próprio Ishikawa já pergunta para você, você avaliou o sistema de medição? Por que se você não avaliar o sistema de medição, isso pode ser altamente prejudicial, isso pode trazer muitos prejuízos. Você veja bem a seguinte situação, imagina que você está aprovando produtos que estão abaixo do limite mínimo da especificação. Ou você está reprovando produtos que estão dentro da especificação.
Então, antes de você liberar um equipamento de medição, antes de você deixar esse equipamento de medição realmente fazer parte do seu processo, você precisa validar esse meio de medição. Você precisa ter certeza que esse meio de medição está correto, está adequadamente implementado, tá? Então, de novo, o Ishikawa vai lá e mostra para você, olha, o sistema de medição precisa ser validado, tá bom? Então, você faz isso de que forma? Através do MSA, tá? Que é uma ferramenta que você utiliza no Minitab, tá? Além disso, procedimentos de medição devem ser padronizados, sim, né, pessoal? O procedimento de medição é importantíssimo dentro de uma medição. Tem pessoas que medem de um jeito, tem pessoas que medem de outro jeito, e isso afeta as medidas. Olha que absurdo. O jeito que a pessoa mede afeta a medição. Então, o procedimento de medição precisa ser devidamente procedimentado. E as pessoas precisam ser treinadas nisso, ok? Tá? Isso precisa ser validado, precisa ter documentação. Então, o que eu quis com esses 6 M's aqui? Eu quis mostrar para vocês que, sim, cada um dos M's aqui é de extrema importância. E quando você está fazendo uma análise de Ishikawa, tenha esse slide aqui como base, para você entender que qualquer um desses M's que falhar aqui já é um suspeito para se gerar problemas, né? Qualquer um desses M's, a matéria-prima, o ambiente, máquina, mão de obra, todos eles, se eles falham, se eles não estão seguindo essa lista de coisas aqui, eles já são suspeitos, tá bom? Então a ideia desse slide é facilitar também a sua análise lá como Yellow Belt, lá na fábrica, lá, ou no seu ambiente de escritório, no seu ambiente administrativo, tá? Espero ter ajudado com esse slide, mas ele é muito importante também, tá bom, pessoal?